E aí, galera, meu nome é Enzo, eu sou professor de Química e hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre química orgânica e equilíbrio químico, pensando em como isso pode ser abordado no Enem. Começando aqui pelo equilíbrio químico, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é o equilíbrio químico. Basicamente, gente, é um equilíbrio dinâmico no qual a reação direta e a reação inversa têm a mesma velocidade. E isso faz com que a concentração de todos os componentes da reação, ou seja, reagentes e produtos, sejam constantes. Ou seja, quando a gente está olhando para um equilíbrio químico, a gente tem a impressão de que nada está acontecendo, porque todas as concentrações elas estão constantes, elas não mudam. Porém, esse equilíbrio é dinâmico, porque a todo momento tem reagente virando produto e produto virando reagente. Mas como esses dois processos estão acontecendo na mesma velocidade, isso gera esse efeito de concentrações constantes, o que faz parecer que não tem nada acontecendo, mas microscopicamente falando, tem lá muita coisa acontecendo a todo momento. E quando a gente vai representar um equilíbrio químico por meio de uma equação química, a gente usa essa seta dupla bem aqui. Agora, gente, uma coisa que pode cair muito no Enem são os deslocamentos de um equilíbrio químico, que é o que é descrito pelo princípio de Le Chatelier, que ele diz que quando um equilíbrio químico sofre uma perturbação, o equilíbrio químico ele se desloca, formando um novo equilíbrio químico com novas características de velocidade e concentração, para que ele possa voltar ao equilíbrio. Então, digamos assim, é como se o equilíbrio driblasse essa perturbação, fazendo com que esse estado de equilíbrio seja novamente restaurado. Vamos agora para alguns fatores que podem afetar o equilíbrio químico e como esse equilíbrio vai reagir a isso. Primeiro desses fatores, variação de concentração. Se um reagente aumentar a concentração, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos produtos. E se um produto aumentar a sua concentração, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos reagentes. E é interessante a gente notar que esse aumento de concentração de um reagente ou de um produto, ele pode acontecer via adição de um ácido ou de uma base, se tiver um ácido ou uma base presente no equilíbrio químico. E isso também pode acontecer quando rola a diminuição de concentração, porque o que acontece? Quando a concentração de um reagente é diminuída, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes. E quando um produto tem sua concentração diminuída, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. E isso pode também acontecer via adição de ácido e base, porque, por exemplo, se esse equilíbrio ele forma um OH na sua reação direta, e aí você adiciona lá um ácido, esse ácido vai reagir com o OH, formar água, ou seja, vai ter esse OH sendo consumido, ou seja, a concentração desse OH vai estar diminuindo. Então, quando você adiciona um ácido, ele vai consumir o OH e o equilíbrio é deslocado no sentido dele. Nesse caso do exemplo que eu falei, no sentido dos produtos. Outra coisa que também pode deslocar um equilíbrio químico é a variação de pressão, mas já nesse caso a gente tem que olhar quantos mols gasosos que tem na reação, seja nos reagentes ou nos produtos. Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido que tem uma menor quantidade de mols gasosos. Já quando você diminui a pressão, o equilíbrio ele é deslocado no sentido que tem maior quantidade de mols gasosos. Isso pode ser um pouquinho complexo, mas com treino vocês conseguem pegar isso bem e facilmente. Agora, vamos falar um pouquinho das variações de temperatura. Para a gente entender bem isso, a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica. Uma reação endotérmica é quando ela absorve energia para acontecer, ou seja, sua variação de entalpia é positiva, ΔH maior do que zero. Já para uma reação exotérmica, ela libera energia, ou seja, sua variação de entalpia é negativa, tem ΔH menor do que zero. Então vamos lá. Quando um equilíbrio químico ele aumenta sua temperatura, ele tem sua temperatura aumentada, melhor dizendo, ele é deslocado no sentido do processo endotérmico. Então você tem que olhar bem qual que é o processo endotérmico, se é o direto ou se é o inverso. Quando a questão der uma equação química e só der a variação de entalpia, sem explicar se é da reação direta ou da reação inversa, é da reação direta. Isso é meio que uma regra.
Já quando o equilíbrio químico tem a sua temperatura diminuída, aí ele vai ser deslocado no sentido da reação exotérmica. Então, se a reação direta é endotérmica, a inversa é exotérmica. E o contrário também é certo. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre outro assunto que pode cair muito no Enem, que é a química orgânica. É um assunto que pode não ter tanto a ver com o equilíbrio químico, mas talvez, né, vez ou outra pode ter um pouquinho a ver. Primeira coisa que eu queria falar aqui sobre química orgânica é para vocês não terem medo de olhar para as estruturas moleculares que são apresentadas e ter bem claro na cabeça de vocês como é que você interpreta essas estruturas. Essa estrutura aqui chamada de nanokid, ela caiu lá no Enem de 2014 e muita gente se assustou com ela e não conseguiu resolver a questão. Porém, ela é uma questão relativamente fácil, mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Então, gente, como é que a gente interpreta uma estrutura molecular orgânica? A gente tem que ter em mente que cada uma dessas pontinhas ou vértices representa um carbono. E que o carbono ele faz 4 ligações, sendo que uma ligação simples, tipo essa aqui, né, ela conta como uma ligação só. Já uma ligação dupla, tipo essa aqui, ela conta como 2 ligações. E uma ligação tripla, tipo essa daqui, ela conta como 3 ligações. Então, por exemplo, a gente tem esse carbono aqui, ele faz uma ligação tripla, ou seja, 3 ligações, e uma ligação simples aqui, ou seja, totalizando 4 ligações. Porém, a gente tem carbonos tipo esse aqui, que o desenho ele só mostra 2 ligações, essa aqui com outro carbono e essa com um oxigênio. Mas a gente tem que ter em mente que sempre o carbono faz 4 ligações e que algumas ligações carbono-hidrogênio elas não são mostradas de forma explícita. Então você tem que olhar para essa estrutura e ter em mente que tem vários hidrogênios aí que não estão sendo mostrados. Por exemplo, nesse carbono aqui, ele faz 2 ligações carbono-hidrogênio que não estão sendo mostradas, né? Por quê? Porque só tem 2 ligações sendo mostradas. E para ele fazer 4 ligações, ele precisa dessas 2 e mais 2, que são as 2 que não estão sendo mostradas. Então, lembrem-se bem disso. Por exemplo, esses carbonos das pontas aqui, tipo esse e esses aqui, eles fazem 3 ligações com hidrogênio que não estão sendo mostradas, para completar 4, né? Ele está fazendo 3 aqui, mais uma que está sendo mostrada. 4. E aí, voltando ao assunto dessa questão. Nessa questão aí do Enem de 2014, o candidato tinha que apontar em qual parte aqui do corpo do nanokid tinha um carbono quaternário, que é basicamente um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. E a gente vê aqui claramente que é nas mãos, né? Porque tem esse carboninho aqui do meio que está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Agora vamos falar aqui um pouco de nomenclatura de compostos orgânicos, que pode cair muito aliada a outros assuntos. Para a gente dar a nomenclatura de um composto orgânico, a gente tem que primeiro definir qual é a cadeia principal, que no caso é a cadeia que tem mais carbonos ou que tem os grupos funcionais, as ligações duplas e triplas, por aí vai. Se nessa cadeia principal tiver só um carbono, a gente vai usar o fragmento met. Se for 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. De 5 para frente fica mais fácil, né? Porque é pent, ex, ept, é um tipo de nomenclatura que a gente já está mais acostumado. Agora, gente, se nessa cadeia principal tiverem apenas ligações simples entre carbonos, a gente vai usar o fragmento an. Então, por exemplo, se a molécula em questão tiver 3 carbonos na cadeia principal e apenas ligações simples entre carbonos, vai ser um propan alguma coisa. Aí o final do nome vai depender da função orgânica, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Aí, se tiver uma ligação dupla entre carbonos, a gente não vai usar an, a gente vai usar en. E se for uma ligação tripla, aí a gente vai usar in. E aí, gente, o final do nome é o que indica qual é a função orgânica a qual essa molécula pertence. Se for a função álcool, termina em ol. Se for aldeído, em al. Se for cetona, termina em ona. E por aí vai. Se não tiver nenhum grupo funcional, ou seja, se for um hidrocarboneto, uma molécula formada apenas por carbono e hidrogênio, vai terminar em O. Então, por exemplo, uma molécula que tem 4 carbonos na cadeia principal, apenas ligações simples entre carbonos, e é um hidrocarboneto, se chama butano. Agora vamos falar um pouquinho mais
das funções orgânicas em si e os grupos funcionais que as formam, né? Quando a gente tem um oxigênio ligado a um hidrogênio, ou seja, um grupo OH, a gente chama isso de grupo hidroxila. Se a gente tiver uma hidroxila ligada num carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, a gente tem um álcool. Se esse grupo OH tiver ligado num carbono que faz uma ligação dupla, a gente não tem mais um álcool, a gente tem um enol. E se a gente tiver um OH ligado num anel aromático, aí a gente tem um fenol. Ou seja, álcool, enol e fenol, eles se parecem, todos têm grupos OH, grupos hidroxila, mas são funções orgânicas diferentes. E acontece parecido com a acetona e o aldeído, porque ambos têm o grupo carbonila, que é esse carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Mas se a carbonila estiver no meio da cadeia, a gente tem uma cetona. Se ela estiver no início da cadeia, fazendo com que, né, esse carbono esteja também ligado a um hidrogênio, que talvez não esteja sendo mostrado de forma explícita, né, no desenho, a gente já tem a aldeído. Agora, se a gente tiver um carbono, que ele é um carbono de carbonila, né, faz uma ligação dupla com oxigênio, mas também faz uma ligação com o grupo OH, a gente tem um ácido carboxílico. E, inclusive, esse grupo inteiro aqui, né, COOH, se chama grupo carboxila. A gente também tem os ésteres, que eles parecem um pouco com os ácidos carboxílicos, só que esse oxigênio ele não está ligado a um hidrogênio, como é no caso do ácido carboxílico, ele está ligado a uma outra cadeia carbônica. E o éster, ele também parece um pouco com o éter, que é quando a gente tem um oxigênio entre cadeias carbônicas ou entre carbonos que não são carbonos de carbonila, né? Porque se forem carbonos de carbonila, a gente pode ter um éster. Inclusive, o éter ele ocorre quando o oxigênio ele é um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está entre dois ou mais carbonos. Aí a gente tem também as funções orgânicas nitrogenadas, amina e amida. Basicamente, a amina é quando o nitrogênio está ligado num carbono que não é carbono de carbonila. E aí, se o nitrogênio estiver ligado num carbono de carbonila, aí a gente já tem uma amida. É mais ou menos a mesma diferença de amida e amina, é a diferença entre éter e éster. Então, dá para a gente traçar alguns paralelos aí para, na hora da prova, não esquecer. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho das reações orgânicas. E é interessante lembrar que no Enem caem vários tipos de reações orgânicas, né? Podem cair vários tipos. Mas na aula de hoje eu vou falar de três, que são três mais simples e que tem muito a ver com essas funções orgânicas que eu mostrei agora. A primeira delas é a reação orgânica de esterificação. É uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster, e também forma água. Aí é importante a gente notar que aqui no éster, esse grupo carbônico aqui perto da carbonila é o mesmo do ácido carboxílico, enquanto esse grupo carbônico ligado ao hidrogênio é o mesmo do álcool. Então, essa que é a dinâmica que é importante de lembrar nessa reação. No éster, esse grupo aqui ligado no oxigênio, ele vem do álcool, enquanto o grupo ligado na carbonila, ele vem do ácido carboxílico. Já na reação de hidrólise de ésteres, também chamada de saponificação, né, porque ela produz sabão, dependendo de como essa reação for feita, a gente tem um éster reagindo com uma base, geralmente uma base forte, tipo hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, ou seja, os hidróxidos dos metais alcalinos. Isso vai formar um sal orgânico e um álcool. Um sal orgânico, ele é como se fosse um éster, só que ao invés desse oxigênio estar ligado numa cadeia carbônica, ele vai estar ligado num metal, que é exatamente o metal que vem aqui da base forte, né? No caso desse desenho aqui, tem hidróxido de potássio. Então, aqui no sal orgânico, a gente tem o oxigênio ligado num átomo de potássio. E aí, gente, para finalizar, nós temos aqui a reação de transesterificação, que ela é uma reação entre um éster e um álcool, e ela vai formar outro éster e outro álcool. Né? Como é que é a dinâmica disso? Prestem atenção aqui. Nesse primeiro éster, aqui próximo do grupo oxigênio, a gente tem aqui um grupo metila, um grupo de um carbono.
Já no éster dos produtos, a gente tem aqui um grupo etila, um grupo de 2 carbonos ligado no oxigênio. Esse grupo etila de 2 carbonos vem exatamente do álcool reagente. Olha só, ele é um álcool etílico, um álcool de 2 carbonos. E aí, se a gente for olhar o álcool dos produtos, ele tem um carbono só, que é a mesma quantidade de carbonos que estava ligado no oxigênio aqui do éster dos reagentes. Ou seja, rola uma troca entre esses grupos. Então, o grupo ligado no oxigênio aqui do álcool, ele vai parar no éster. E o grupo ligado no oxigênio do éster, ele vai parar no álcool. É mais ou menos assim. E essa reação, quando ela é feita usando um triglicerídeo, né, que ele é um triéster, a gente tem uma reação típica da produção de biodiesel, né? E essa questão de biodiesel ela pode cair muito no Enem, porque o biodiesel ele é basicamente um conjunto de vários ésteres de cadeia longa, e esses ésteres podem ser produzidos por uma reação de transesterificação. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham entendido tudo aí, espero que estejam se preparando legal para o Enem. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!